Certa vez aconteceu com o profeta Eliseu uma situação a qual acredito que todos nós já passamos. O profeta Eliseu fala no livro de 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 38, havia ali uma escola de profetas, ali alguns jovens que estavam aprendendo com o profeta Eliseu. E ele então chega um dado momento que ele teve fome, as atividades se estenderam e chegou um momento que houve fome no pessoal. Eles estavam ali preparando, a gente continuando a leitura aqui no livro de Reis, você vai ver que eles até foram preparar uma casa, aumentar para eles ali um local para que eles pudessem fazer ali moradia, a escola de pastores. E o profeta, ele é indagado por uma situação que eu acredito que todos nós já passamos, Existem momentos de fome na vida, não só a fome diária de se alimentar, mas existem momentos difíceis. O momento de fome é um momento de aperto, um momento de dificuldade. E no momento de dificuldade nós temos que aprender a aplicar a nossa fé, aprender a crer na palavra de Deus e ter uma convicção, a certeza daquilo que Deus fala com a gente. Eu quero, se possível, em duas fases, duas partes dessa mensagem de hoje. E eu vou começar falando a primeira agora. Vamos lá no versículo 38, que diz assim: E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse a seu moço: Põe a panela grande ao lume, ou põe a panela para cozinhar, e faça um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma parra brava e colheu dela a sua capa cheia de coloquíndidas, que era um tipo de um fruto venenoso, de uma trepadeira. E veio e as cortou na panela do caldo, porque as não conheciam. Assim tiraram de comer para os homens, e sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: Homem de Deus, há morte na panela. E não puderam comer. Porém ele disse: Trazei, pois, farinha, e deitou-a na panela e disse: Tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. Vamos então agora pontuar aqui. Não precisa nem colocar os versículos na tela. Vamos pontuar. Eliseu então está com os profetas, ali os filhos dos profetas, aqueles que seriam, vamos dizer assim, estavam numa escola de pastores. E chega um momento que há fome, há uma fome na terra, e por não terem a condição necessária para colocar o gado, para colocar ali uma carne na panela, então o profeta, para não deixar os seus eu posso dizer alunos, que estavam com eles, aqueles discípulos, melhor dizendo, e ele pede: olha, faz o seguinte. Ele chama um dos seus moços, aquele que sempre era o braço direito, como se fosse um obreiro, um diácono que trabalhava com o profeta, com o pastor. E ele fala: vamos preparar alguma coisa para eles comer, vamos pegar algumas ervas, vamos ali pegar alguns legumes e vamos fazer um caldo, vamos improvisar neste momento de dificuldade. Você já improvisou em momento de dificuldade? Você já teve que improvisar? Eu vou dizer para você que tem um improviso que hoje até é comida gastronômica, Muita gente, como fala agora, tudo virou comida gourmet. Mas, por exemplo, eu lembro da minha infância que existiam momentos bem difíceis, E difíceis mesmo, até mesmo de escassez de alimentos. Tempos sem água, sem luz, e não era por causa da questão de ser um tempo, pastor, mas antigamente não tinha, já tinha água encanada, já tinha a energia elétrica, chegava do poste, mandava para dentro da nossa casa, mas naquele tempo nós não tínhamos, Meu pai estava desempregado há anos, famílias sofrendo, um período difícil financeiro no país, nós não tínhamos água, não tínhamos luz em casa. Eu lembro que não tinha muitas coisas em casa, e a minha mãe, quando dava a hora do café, quando dava aquela fome, quando nós não tínhamos o que comer, ela fazia o famoso bolinho de chuva. Você já comeu bolinho de chuva? Já ouviu falar, pelo menos? Bolinho de chuva é uma massa. Pega o trigo, põe a água, põe um ovo ali, resolve, bate ali, põe e frita e está resolvido, Não é, nossa, que comida. Hoje, põe lá, a pessoa inventa de tudo lá para melhorar,
Mas enfim, era o que tinha. Era às vezes sem o fermento, era só a massa mesmo, que era feita ali só com um pouco de água, colocava e fritava, era o que tinha para comer. Era um tempo difícil, era um tempo de escassez. E há também uma fome na terra que está instalada, uma dificuldade tão grande aqui, que ele fala, olha, vamos preparar alguma coisa, nós não podemos morrer de fome. E essa é uma verdade, nós temos que nos esforçar e não reclamar. Porém, nós temos que entender, há dois fatos importantes aqui. Primeiro, o profeta ele pede, olha, vá e busque algo e coloque na panela, vamos cozinhar alguma coisa para entregar para eles. Cuidado para quem você tem pedido para trazer o sustento, porque ele vai e ele colhe ali algumas daqueles legumes e traz junto consigo, até fala claramente aqui, uma coloquíndida. O que era a coloquíndida? Era como se fossem frutos venenosos de uma certa trepadeira que tinha lá no local onde eles estavam. E ele vem para casa. E ele vem, corta tudo aqueles legumes, coloca ali o caldo ferve, e aí então ele começa a entregar para as pessoas que estão ali. E aquilo faz com que todos que quando começam a comer, eles já sentem já na boca que não é bom. E aí vem uma revelação de Deus para a gente. Todas as vezes que nós estamos num período difícil da vida, nós temos que ter um cuidado para não levar para dentro da nossa casa, como diz um dito, a morte que havia na panela foi eles que buscaram. O tempo está difícil, há uma certa dificuldade, sim, é uma verdade. E essa é uma grande dificuldade que está em todo o país e posso também dizer no mundo. Mas muitos vão lá fora e trazem para dentro de casa a morte. Elas estão indo buscar ajuda, estão indo buscar algo bom e acabam voltando perdidos. Às vezes, as desilusões. Às vezes, eu pregava aqui no programa, na sexta-feira, eu falava com algumas pessoas a respeito disso. Nós, muitas vezes, criamos expectativas sobre algumas coisas e acabamos sendo frustrados por ter criado expectativas e acabamos cometendo um pecado por não ter acontecido do jeito que eu queria. Agora o profeta, ele tem que tomar uma postura, ele tem que usar da fé. Só que o que me chama muita atenção nesse texto é quando ele fala no 39, então saiu ao campo apanhar ervas e achou uma parra brava e colheu dela a sua capa cheia de coloquíndidas e veio as cortou na panela do caldo. Agora vamos trazer para o ambiente, da nossa casa. O que você está levando para casa? Talvez você vá na casa de um filho seu e lá você vê uma tristeza, você vê brigas, aí você volta para casa triste, cabisbaixo, desanimado, desanimada, e trazendo para dentro da tua casa, o ambiente familiar, uma tristeza. O local que você trabalha, pastor, olha, o local que eu trabalho está difícil me manter nessa empresa. É tantos problemas, é tantas coisas que se levantam, e às vezes a pessoa está tão cheia de problemas, que quando ela vai para casa, ela leva os problemas junto. E quando ela chega com esses problemas, aí começam as brigas, começa aquela ira porque a pessoa quer ficar calada, ela não quer conversar com ninguém. A gente tem que interpretar, entender, se a pessoa não está bem, vamos deixar ela quietinha até que passe esse mal, até que ela ore a Deus e descanse, fique tranquilo. Mas o problema é, o que você está levando para casa? Tem pessoas que estão em pé de guerra, o casamento está acabando, porque já não há mais paz dentro de casa. Já não há mais tranquilidade dentro de casa. Por qual motivo? Por estar levando para dentro da sua casa um alimento. Levando ali, o alimento, a palavra, você sabe que a palavra da gente, a palavra do ser humano alimenta o coração, tanto para o bem quanto para o mal. A Bíblia chega a dizer em Tiago que a língua, ela tem poder tanto para dar vida como para dar morte também. Ela pode tanto avivar como pode matar a fé de alguns. Então nós temos que ter um cuidado com o que nós temos levado para casa. Do que você tem se alimentado? Vamos trazer para o âmbito agora da fé espiritual. Você tem se alimentado da fé? A palavra tem sido o seu alimento, o seu sustento? Ou você tem se sustentado, porque o governo, porque o fulano, o ciclano, sabe aquelas conversas
que não movem nada, que não ajudam em nada. Aquela palavra que ela vem somente com o fato de tentar tirar você da presença de Deus. E aí você vai se alimentando daquilo, e aquilo sem você perceber, quando você nota, opa, eu estou morrendo com isso. Pastor, eu convivo com pessoas que, pastor, fofocam e falam mal da vida dos outros. Convivo com pessoas maldosas que planejam intentos malignos. E você, sem perceber no meio daquilo, você acabou deixando entrar dentro do seu coração certas coisas. Aí você vê que quando houve, que todos começaram a se alimentar daquilo, todos começaram a passar mal. Aí você vê que antes o problema era o homem, o marido, aí o problema agora já passou para a esposa para os filhos. No caso, independente de quem seja, às vezes nós estamos levando para dentro da nossa casa algo que não é bom. A gente está colhendo lá fora algo que não é bom para mim. Eu só posso comer aquilo que eu sei que eu estou comendo. Eu vou dizer para você, existem pessoas que elas antes mesmo de ela se alimentar, ela procura saber, olha, o que é isso aqui? Do que é feito isso? Olha, experimente, se você gostar, come o resto. A gente tem que ter um cuidado para não estar levando para dentro do nosso coração algo que não é de Deus. Há muitas pessoas que elas acabam deixando entrar pessoas na sua vida, pessoas na sua intimidade. Você deixa pessoas entrar, eu digo quando eu falo intimidade, no seu âmbito talvez familiar. Tua família tem que ser blindada. Ah, pastor, mas é só amizade. A gente tem que ter um cuidado para a gente não levar a morte para dentro da nossa casa. O que o profeta pediu? Gente, vamos preparar algo para comer. Vamos, porque há uma fome, há uma necessidade, e se há uma necessidade, nós temos que nos esforçar para resolver aquilo. É o pouco que temos, então vamos comer do pouco, mas nós não vamos buscar o que não é dado. Me lembro de uma vez que isso aconteceu, eu era ainda criança, trabalhava em um mercado, ainda ali perto dos meus 10 anos, eu me lembro disso, e eu me lembro que entrou alguns jovens, alguns moleques, dentro do mercado. E quando entraram eles, eu trabalhava ali empacotando as coisas no caixa, e aí o dono do mercado falou assim, Jefferson, vai lá até eles, pergunta se eles precisam de uma ajuda, porque eles já estavam meio estranhos, um olhando para o lado, sabe, gente meio malandra. E ele falou, vai lá e fique olhando. Eu falei, sim senhor, eu parei assim no corredor, precisa de alguma coisa? Não precisa não, deixa que nós estamos se virando aqui. Beleza, fiquei da esquina ali daquele corredor e fiquei ali. Até que chegou um momento que um desses jovens, eu vi com os meus olhos, ele pegou uma bolacha, colocou assim por dentro da calça e virou as costas, outro passou por frente dele e foram embora. Aí eu cheguei e falei assim, olha, ô fulano, dono do mercado, seu Miranda, roubaram a bolacha aqui. Roubaram a bolacha do mercado do senhor. Eu vi ele colocando a bolacha por dentro da calça. Aí ele saiu para fora, foi lá e, moleque, menino. E aí eles saíram correndo e foram embora. Aí chegou a esposa do dono do mercado. Eles eram meus patrões. E então chegou e ele falou, olha, pegaram a bolacha aqui, tem que cuidar desses piá para eles não roubar as coisas do mercado. Aí a senhora, com o coração mole, não, eles estavam roubando porque estavam com fome. Então quer dizer que todas as vezes que tiver fome, tem que roubar para comer? Não, eu tenho que me virar, pastor? Já que não tem comida, eu vou roubar. Às vezes é o que muita gente tem feito. Para suprir a falta, muitas vezes, de algo que está tendo dentro da casa dele, dentro da casa dela, ou está tendo uma falta de algo na família, a pessoa procura lá fora. Dentro de casa, há brigas, há contendas, o laço entre marido e a mulher está afetado. Aí acontece que o outro vai procurar alegria lá fora, o marido procura uma esposa, uma outra mulher lá fora, a mulher procura um homem lá fora. Está trazendo coisa ruim para dentro de casa. A pessoa vai se afastando, a pessoa vai perdendo o respeito.
E isso vai produzir no coração de uma pessoa uma falta de temor tão grande que quando ela perceber, ela já está morrendo. Quando ela perceber, quando ela notar o que está acontecendo devido às suas atitudes ou por não perceber que aquilo que ela estava levando era algo tão ruim que ela, se não fosse o profeta, todos esses homens morreriam. E eu entendo que o profeta aqui ele tem o papel de trazer a fé, de trazer a palavra que motiva, que tira a pessoa desse sentimento, que tira a morte de dentro da casa. E a morte é a natureza do diabo. O diabo não quer teu casamento em paz, o diabo não quer você prosperando dentro de uma empresa onde você trabalha. O diabo não quer, o diabo quer que você sofra. Ele sabe que não pode ter paz, ele sabe que não pode constituir família, ele sabe que não pode ser feliz, ele sabe que para ele já não há perdão. Então ele quer fazer que você passe a mesma coisa, que você sofra do mesmo jeito. Então, primeira parte da mensagem, nunca leve nada ruim para dentro da sua casa. Não leve. Não leve nada que possa afetar, atrapalhar ou até mesmo matar as pessoas da sua casa. E quando eu falo isso, você entenda de um modo espiritual. Às vezes você fica olhando para o filho do vizinho, para o filho, do filho do amigo do seu trabalho, e você quer que o seu filho seja como ele é. Você quer que a sua filha seja como a filha do seu amigo é, da sua amiga é. Você está levando coisas ruins para dentro de casa. Já passei por alguns trabalhos de igreja, já passei pastoreando, trabalhando como obreiro, cuidando de pessoas, e me recordo de um caso, que havia uma senhora que trazia seus filhos para a igreja, e esses jovens começaram a frequentar mais vezes, vir em todos os cultos, participar do grupo de jovens, e passou um tempo que essa senhora, ela achou que os jovens estavam indo muito para a igreja. Olha, eu não quero mais que as minhas filhas venham mais no grupo de jovens, não quero que participe mais de nada na igreja, porque eles não fazem mais nada em casa, só querem ficar na igreja, só querem ficar saindo evangelizar, então eu não quero mais. Eu falei, então, bom, a senhora está fazendo uma escolha. Há muitas mães e muitos pais que queriam que agora, nesse momento, os seus filhos estivessem dentro da igreja, aprendendo uma palavra, aprendendo a cuidar, a amar as pessoas, amar o seu próximo. Porém, a senhora não quer, eu entendo, são seus filhos. A senhora tem direito de fazer isso. Aí passou um tempo, essa pessoa, ela levou para dentro da casa dela uma pessoa que fez uma brutalidade, uma maldade. E aí essa pessoa veio desesperada, pastor, eu estava equivocada, saí da igreja, levei e permiti coisas erradas na minha casa. Agora, Senhor, eu quero que o Senhor ore por mim, ore pela minha filha que agora está grávida, se perdeu na vida. Aí, o que falar para uma pessoa dessa? Qual é a escolha que ela fez? Ela tirou a filha da vida, tirou a filha da vida, que é a graça de Deus, vivendo com Jesus, para entregar a morte para ela. Às vezes nós fazemos a escolha tão errada, sem pensar no que estamos fazendo, sem saber o que estamos levando para dentro da nossa casa, sem saber o que estamos colocando dentro do nosso lar, dentro do nosso coração, que nós não sabemos se o Senhor não intervir com a sua misericórdia, estaremos perdidos. Aí você vê no versículo 40, ele fala, assim tiraram de comer para os homens, e sucedeu que comendo eles daquele caldo, chamaram e disseram, homem de Deus, há morte na panela, e não puderam comer. Quando eles perceberam a morte, quando eles viram o problema batendo na porta, eles foram procurar o pastor. Pastor, pelo amor de Deus, me ajude. Olha o que aconteceu, eu preparei o caldo, preparei a comida, e agora? O que nós vamos fazer? Se agora a comida está preparada, eles estão comendo, mas eles não podiam comer porque era um veneno. Logo colocaram na boca, viram aquele fel, viram aquela coisa ruim, aquele gosto ruim, e ele chega até o profeta. O que eu faço agora? O que eu faço nesse momento? Eu disse que a mensagem tinha duas partes. A primeira parte foi essa, não leve morte para sua casa. E agora que a morte já entrou, o que eu tenho que fazer? Pastor, nós vivemos no pecado. Nós vivemos amaziados, nós não somos casados, nós vivemos uma traição, uma vida dupla.
Eu em casa eu tenho a minha esposa, mas fora eu tenho mais 2 mulheres, e aí por afora vai. Há muitas coisas que estão morrendo. E aí há uma procura. Glória a Deus quando alguém procura ajuda para sair disso. E eles vieram até o profeta, e o profeta usa de uma fé que eu gosto de explicar para as pessoas, que a fé, ela é individual, personalíssima. Não há como, por exemplo, eu emprestar a minha fé para você. Nós podemos, eu e você, unir a nossa fé individual para clamar no mesmo propósito, para lutar pela mesma coisa juntos. Você quer salvar teu casamento? Pastor, me ajude orando pelo meu casamento. Mas você tem que orar do seu lado e eu orar aqui. Deus, eu quero uma ajuda, mas eu tenho que ter a minha fé. E como que eu falava no início do programa, como que eu tenho certeza que é algo de Deus? Como que eu sei que eu tenho fé? Como que eu sei que é Deus que está falando comigo? Como que eu tenho certeza? Qual que é a palavra que me garante que é Deus que falou comigo? Eu vou fazer o seguinte, são textos bem conhecidos, tá? Eu vou passar para você aqui na TV, na tela agora. Põe para mim Hebreus, capítulo 11. Eu vou explicar o que é fé, já falei algumas vezes, mas vou nortear o seu entendimento. Hebreus 11, versículo 1, ele diz sobre a fé. Olha o que diz. Ora, a fé é. Isso aqui é uma afirmação. É o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. Então, a fé, quando eu estou, pastor, eu estou passando o pior momento da minha vida, o que eu devo fazer? O que nós aprendemos agora aqui? A fé, ela me faz entender com certeza do que Deus já fez. Mesmo quando eu olho para a situação, pastor, não há o que fazer. A fé é olhar para aquilo que não é como se já tivesse acontecido. Então, mas como que eu tenho certeza que Deus me deu a fé para isso? Como que eu sei que é Deus falando? Romanos capítulo 10, versículo 17, que diz aqui comigo, de sorte que a fé é, mais uma afirmação, pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, quando você vai ouvindo a palavra, como o pastor agora prega para você, você está ouvindo a mensagem, está ouvindo a pregação do Evangelho, está ouvindo a pregação da palavra de Deus, a fé vai crescer no seu coração. E é claro que o Senhor ele tem um cuidado de a mesma palavra tratar de todos os corações que são necessitados. Por isso há uma importância. Quando eu iniciava a mensagem, eu disse, gente, prepare-se para ouvir a palavra. É pedir, Deus, usa a boca desse pastor para falar comigo. Que essa palavra de hoje, ela venha me levantar, ela venha abrir os meus olhos, ela venha motivar a minha vida, ela venha me colocar na posição de vencedor, ela venha me tirar dessa tristeza, desse marasmo que eu estou vivendo. Você deve falar com Deus, e aí a palavra vem em direção daquela necessidade que é a qual você está enfrentando. Aí então, Deus dá a palavra que produz uma fé dentro de mim, uma fé que eu posso dizer convicção, certeza daquilo que vai acontecer. Então, o que o profeta faz? Voltando ao entendimento, o que o profeta faz acerca de tudo aquilo que está acontecendo? Qual que é a posição dele? Qual que é a postura que ele toma mediante a situação que ele está enfrentando? Bom, eu pedi que buscassem alimento para matar a fome, mas não era para matar eles, não era para tirar a vida deles, era para matar a fome, não para acabar com aquilo. Às vezes nós estamos buscando matar a fome com algo que mata a vida. Então o que o profeta tem que fazer agora? E algo que me chama a atenção, porque parece até um misticismo que alguns acabam falando, mas o que o profeta faz? Ele pega a farinha. Pastor, o que tinha naquela farinha? A farinha era especial? Me fala de onde que é essa farinha que tira a morte da panela que eu vou comprar. Olha o que diz, voltando agora em 2 Reis 4, versículo agora de número 41. Porém ele disse, trazei pois farinha, e deitou-a na panela e disse, tirai para comer ao povo. Eu vou parar aqui, por favor. O que ele fez? Olha, traga essa farinha, coloque a farinha aqui na panela, ele misturou ali aquela farinha e falou, pode comer agora. Irmãos, o que o profeta fez? Ele agiu pela fé. O que é agir pela fé? Quando Deus fala com você, quando você tem a direção, você não tem nem sombra de dúvida.
Olha a responsabilidade do profeta. Ele poderia matar todos aqueles homens envenenados. Todos eles poderiam morrer, mas ele agiu pela fé. E uma fé é uma convicção. Eu ouvia esses tempos, uma pessoa que falou: pastor, como que eu faço, pastor, para poder a partir de hoje nunca mais tomar desse remédio? Eu falei: irmã, a senhora tem que crescer na fé, Enquanto a senhora não cresce na fé, enquanto Deus não falar com a senhora, não te der a certeza, esse medicamento a senhora tem que tomar, é o certo, a senhora vai estar cuidando do seu corpo, até que a fé completa cresce no seu coração, e aí então a senhora vai vencer esse mal em nome de Jesus. Beleza. Passou uns cultos, chega essa irmã na igreja e fala o quê? O que essa irmã diz? Pastor, não vou tomar remédio mais, porque Deus me curou, tenho certeza, Deus falou comigo hoje, glória a Deus, eu não tomo esse medicamento mais. Aí essa senhora perguntou: o que o senhor acha? Penso eu, uma pessoa que tem certeza, ela não pergunta para alguém o que ela acha. Você tem certeza do Deus que você serve? Você precisa que alguém confirme a fé que você teve de Deus? Então não foi Deus. Se você fala: pastor, como que eu sei que é Deus? Quando você sabe que é Deus, você tem certeza, e pode ser que qualquer um tente mudar isso. Você vai falar: aquilo acabou. Eu lembro-me de uns anos atrás, há quase 10 anos atrás, passei por uma situação bem difícil, quase que eu parti desta para mais perto de Jesus. Eu, jovem ainda, o médico disse que tinha um problema sério no coração, e eu me lembro como se fosse hoje, já estavam me encaminhando para a Santa Casa, no centro de Curitiba, e o médico falou: olha, o teu caso é bem sério, nós precisamos avaliar com mais precisão, com alguns exames mais precisos, e você vai ser encaminhado para lá para uma cirurgia no seu coração. E eu, na hora fiquei apavorado, minha família toda ficou nervosa. E aí então chegou um momento da noite que o Senhor falou no meu coração. Eu me lembro que ele chegou através de um pastor, o pastor chegou até na enfermaria onde eu estava internado, e ele disse para mim assim: o que você está fazendo aqui? Eu todo preocupado, falei: puxa, mas eu pensei que o pastor ia vir aqui, colocar a mão na minha cabeça e orar por mim, eu ia ficar curado na hora. Isso começando na fé, estava recente no evangelho. E o pastor chegou brigando: por que você está aqui? Não era para você estar aqui, você está louco. Eu falei: puxa, mas esse pastor, não sei, ele veio brigar comigo aqui no hospital. Aí tudo bem. Aí ele orou por mim, e naquela hora Deus confirmou no meu coração: eu tinha que me levantar, era eu que tinha que me colocar em oração. E naquela madrugada, passei a madrugada orando, clamando a Deus, e passei esse período e senti de Deus. Na hora que Deus me curou, eu falei: glória a Deus, fui curado. Chegou na manhã, os médicos falavam: Jefferson, temos a vaga para você na Santa Casa. Eu falei: eu não vou. Como você não vai? Não, porque eu estou curado, Jesus me curou. E os médicos: não, você tem que ir. Foram para minha esposa, foram para os meus pais: assinem aqui porque ele é obrigado a ir, porque se ele não for ele pode morrer. Eu falei: eu não vou porque Jesus me curou. E aí me obrigaram, assinaram, me colocaram dentro da ambulância, me levaram, e chegou no hospital, o médico falou assim: tudo bem, o senhor vai fazer alguns exames, e depois destes exames, o senhor, se o exame der positivo, eu vejo o senhor na sala de cirurgia. Eu estendi a mão para ele, falei assim: pode pegar na minha mão, porque eu nunca mais vou ver o senhor na minha vida, porque eu tenho certeza que o meu Deus me curou. Aí foi feito os exames, aí veio o resultado, e aí ele falou assim: Jefferson, o senhor está dispensado, o exame deu negativo, o senhor pode ir para casa. Aí eles disseram: foi o mal súbito. Eu falei: não foi o mal súbito, o meu Deus me curou, o meu Senhor me curou. Os exames anteriores provavam uma coisa, e aquele exame mostrava outra coisa. Aí a minha esposa, a minha mãe do lado, e eu me lembro que eles falavam: glória a Deus. Eu falei: glória a Deus, eu falei para vocês não assinarem, que não precisava vir aqui, porque Deus já tinha confirmado no meu coração a cura. Estou te dando esse testemunho para você entender. A fé é uma certeza que ninguém vai conseguir tirar de dentro de você. Mas não é uma convicção. E eu até posso dizer que não é uma convicção, não é uma esperança, não é uma perspectiva, não é nem um sonho que você tem. Não é.
A fé é uma convicção que você não consegue nem explicar, mas eu sei que Deus fez. Então, o que o profeta faz é, ele pega a farinha, coloca na panela e ele fala, pode dar para todo mundo comer, que ninguém vai passar mal agora. Ele agiu pela fé. Aí você termina o versículo que diz, então não havia mal nenhum na panela. Para a gente poder orar, eu gosto de comentar isso com as pessoas. Às vezes tem pessoas que elas vivem da fé dos outros. Ela vive da fé do pastor Jefferson, ela vive da fé do missionário, ela vive da fé da Igreja da Graça, ela vive buscando a fé de todo mundo, mas ela não busca a sua fé, ela não aprende a crescer com Deus, e esse é um dos nossos maiores problemas, que você possa crescer na fé. Vamos entender duas partes da mensagem? Primeira, não leve morte para dentro da sua casa, não leve mais nada daquilo que possa acabar com o seu casamento, com seus filhos, com a sua fé. Não leve, não deixe dentro da sua casa aquilo que não vem de Deus. Segundo, veio a convicção de Deus, a Deus confirmou no seu coração, não duvide. Porque aquele momento foi o momento que Deus tratou de você, aquele momento foi o momento que Deus enviou a cura para aquele veneno que queria te matar, no nome de Jesus. Vamos orar então? Pegue seu copo com água aí, porque agora é momento de oração. Volte mais em nome de Jesus. Se você crê, diga eu creio. Foi para a liberdade que Cristo me libertou. Oh Jesus, eu quero ver os testemunhos. Meu Deus, a morte nunca mais, porque agora, ó Deus, nós viveremos a vida do Senhor em nome de Jesus. Se você crê, diga amém, diga graças a Deus e que assim seja em nome de Jesus.